Marcos, você sabe que eu tenho também a mentoria Imigre Certo, que eu ajudo algumas pessoas que estão pensando em vir para os Estados Unidos ou já decidiram vir para os Estados Unidos, estão nesse processo. E dentro disso, a gente tem várias etapas aí. A gente tem a etapa de pensar no pleito imigratório, como você bem disse, você tomou uma decisão, né, escolheu o pleito imigratório melhor para você, para sua família, fizeram lá o processo, né, de visto no Brasil, aguardaram o processo e já vieram, né, com a documentação como residente fiscal aqui nos Estados Unidos. Mas algumas pessoas ainda, né, não têm todas as informações, não conhecem ainda o caminho. Então, assim, eu queria que você explicasse um pouquinho qual que é a diferença, né, porque também tem pessoas que já estão aqui nos Estados Unidos de forma, né, vamos dizer assim, legal, com documentação de residente fiscal. O que que muda, né, para quem tem um documento de residente fiscal, um green card ou outro, no sentido de câmbio? Tipo, um brasileiro que já é residente fiscal nos Estados Unidos, ele tem algum benefício com o câmbio? Na verdade, o benefício aí é a questão de conseguir, inclusive, operacionalizar o seu câmbio com facilidade, né? Porque, por exemplo, se ele está morando nos Estados Unidos, né, e é residente fiscal aqui, a gente, na maioria das vezes, é obrigado até a informar no momento que faz o cadastro dele de câmbio no Brasil, o código fiscal dele americano. É essencial que ele esteja legal aqui nos Estados Unidos para que a gente possa fazer a operação de câmbio acontecer de forma eficiente, né? Porque, por exemplo, se qualquer brasileiro que queira investir aqui nos Estados Unidos e comprar um imóvel, ele pode, mas aí ele vai estar comprando como estrangeiro. Agora, se ele está morando aqui e apresenta um comprovante de endereço americano, por exemplo, ele tem que estar com visto legal, né? No mínimo de estudante, ele tem que ter esse visto. Senão, ele vai ter problemas no momento de aprovar o cadastro dele. Marcos, além disso, tem pessoas que já estão aqui, já tem o visto, né, de residente fiscal e já tem empresas. Existe diferença para trazer dinheiro do Brasil para pessoa física, para pessoa jurídica? Isso afeta alguma coisa? Tem maior eficiência, menor custo? Enfim, explica um pouquinho para a gente isso. Na verdade é o seguinte, as naturezas de operação de câmbio que vão ser utilizados para trazer o dinheiro é que diferem, por exemplo, a questão do IOF, que é a única, fora a taxa de câmbio, mas a taxa de câmbio ela é negociada com a instituição financeira. O IOF já é um tributo. Então, a questão do IOF, o que dita a regra do IOF é a natureza da operação de câmbio. Né? Então, por exemplo, tanto ele sendo residente fiscal aqui ou não, ele pode trazer recursos do Brasil para aportar capital em companhia. Essa natureza, que a gente chama que é a natureza de investimento brasileiro no exterior, tem o IOF de 0,38%. A única mudança que tem para o residente fiscal nos Estados Unidos para fazer o câmbio se ele já tiver feito a saída definitiva dele do Brasil, ou seja, se ele não for mais residente fiscal no Brasil, aí a natureza que ele vai utilizar para fazer esse câmbio é a transferência de patrimônio, que aí o IOF é o mais barato, que é o de 0,38%. Então, por exemplo, se a pessoa física é residente fiscal no Brasil e é residente fiscal nos Estados Unidos também, e quiser trazer um recurso para a conta dele próprio, ou seja, transferência de mesma titularidade, ele vai pagar um IOF de 1,10%. Mas se ele tiver feito a saída definitiva dele do Brasil, ele vai pagar o IOF de 0,38%, porque a natureza vai ser a transferência de patrimônio. Né? Então, por exemplo, assim, se a pessoa física mantém a residência fiscal no Brasil, ele pode trazer o recurso como disponibilidade, pagando 1,10% de IOF, ele pode trazer o recurso para comprar um imóvel, ele pode trazer o recurso para aportar o capital na companhia, e aí nesses dois casos, tanto de investimento quanto de compra de imóvel, o IOF é 0,38%. Agora, se ele tiver feito a saída definitiva, comunicado de saída fiscal junto à Receita Federal do Brasil, aí obrigatoriamente a única natureza que ele pode utilizar para trazer o dinheiro dele é a transferência de patrimônio, que cai nesse IOF de 0,38%. Então, assim, não é a questão dele ser residente fiscal nos Estados Unidos que ele vai ter um benefício, é se ele é ainda ou não residente fiscal no Brasil. Perfeito, explicação maravilhosa. E nesse sentido, para ficar mais claro para quem está nos assistindo, a gente poderia fazer um exemplo. Vamos considerar $100 mil, uma transferência de $100 mil, né? Nessas taxas aí, o que seria, qual seria uma economia, assim, rapidamente para a gente fazer? Se faz esse caminho, você vai pagar tanto. Tem como a gente fazer esse cálculo? Tem, aí a economia seria realmente a do IOF, então, vamos lá.
Se ele quer trazer 100 mil dólares, se ele é um residente fiscal brasileiro e quer trazer para a conta dele de pessoa física aqui nos Estados Unidos, ele vai pagar esse IOF de 1,10%. Aí, por isso é que eu comentei no início que a gente anda próximo, caminha próximo do cliente para construir o melhor caminho. Porque, por exemplo, se o cliente me diz que esse recurso vai ser utilizado para comprar um imóvel ou para depois mandar para uma empresa que ele tem aqui, uma LLC, por exemplo, a gente vai orientar que ele não passe pela conta de pessoa física dele aqui nos Estados Unidos, que ele vá direto para o caminho, comprando o imóvel e pagando direto a Title Company, que é a companhia de títulos, né, que é o cartório aqui nos Estados Unidos, ou no caso de aportar o capital numa empresa, que ele seja dono, remeta o recurso direto para a conta da empresa. Porque se ele trouxer para a conta dele de pessoa física, ele paga esse 1,10 e nos outros dois casos que eu exemplifiquei, ele paga o 0,38. E aí, em cima de 100 mil dólares, para cada 100 mil dólares são 720 dólares de diferença, porque o IOF de 0,38 para 1,10 dá esse 0,72% de diferença. Então, realmente, assim, para ele trazer recurso para a conta dele de pessoa física, é porque ele precisa daquele dinheiro na conta de pessoa física. E aí é uma questão particular, porque se o dinheiro, dependendo do que ele vai ser utilizado depois, não faz sentido ele trazer para pessoa física. A menos que, como eu falei, ele já tenha dado baixa na residência fiscal no Brasil. Aí ele traz como transferência de patrimônio e aí não vai fazer diferença nenhuma, porque o IOF é o 0,38%. Equipara a operação de imóvel e de investimento brasileiro no exterior.